Bom dia a todos. Mais um Café Mais Palavra da Comunidade Cristã da Zona Sul. Gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, o Senhor me abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor me dirija nas palavras. Te agradeço pela tua palavra viva e eficaz. Então, Senhor, faz aquilo que é da tua vontade no nosso coração, de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27, que diz o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Deus me chamou a atenção nesse texto sobre correr no estádio. Então o Senhor está falando aqui, todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Isso é o óbvio, está certo. Nós acompanhamos aí nas Olimpíadas e nas corridas, um só leva o prêmio. Mas ele continua falando no mesmo versículo, correi de tal maneira que o alcanceis. E na primeira parte, então, ele está falando de algo dessa terra, físico, não é? Para a gente treinar e correr e levar um prêmio. E na segunda parte, ele já fala para nós correr de tal maneira que a gente alcança esse prêmio. Então, ele fala para todos alcançar esse prêmio. Como todos vão ganhar esse prêmio? Não tem como todos na igreja correr e ganhar um prêmio. Eu fiquei pensando nisso. Mas a nossa corrida, a nossa luta, não é uma luta como no estádio, aqueles corredores. A nossa luta é contra a carne, contra as provações, contra as tentações, contra aquelas palavras mentirosas de Satanás na nossa mente e que às vezes a gente desanima e que às vezes a gente fica parado ou às vezes até dá um passo atrás. Então nós temos uma luta contra esse mundo, né? Esse mundo que contra o pecado que tenazmente nos assedia. Então, já dizia Ayrton Senna, o importante não é competir, é vencer. Desde pequena a gente aprende de nossos pais, filho, o importante é competir, não é vencer, o importante é competir. E Ayrton Senna é um cara realmente que foi um vitorioso, um cara obstinado pela vitória, e ele falou assim, olha, o importante para mim não é competir, é vencer. Ele era um obstinado. E Deus me falou sobre essa questão, que nós temos uma estrutura, nós temos o suporte do Pai, não falta suporte nenhum para que nós vençamos o inimigo e a gente lute mesmo contra o pecado, porque o Espírito Santo está em nós, somos templo do Espírito Santo. Nós temos o preparo, o discipulado, o ensino, se precisar a gente pode buscar um seminário, como temos aqui na igreja, e temos que ser então, diante disso, um obstinado pela vitória. Somos mais do que vencedores, porque o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, nos levantar, e nós vamos correr e levar esse prêmio. E quando fala ali, correi de tal maneira que o alcanceis, esse prêmio, no grego fala, o alcanceis é o agarreis. Então vocês vão correr como já estivesse agarrando aquele prêmio e não vai soltar, ele já é seu. E Paulo fala o seguinte, que está em Atos 20, 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então nós também temos que completar essa carreira e esse ministério, como Paulo
como Paulo falou, ele que era um grande pecador, que perseguia a igreja do Senhor, e aí ele falou já no segundo aprisionamento dele, mais lá na frente, quando ele escreveu o 2 Timóteo, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, o Senhor não nos chamou para ter sucesso, Ele nos chamou para obedecer. E essa citação está num livro que eu li, que fala sobre uns missionários. O livro chama Missionários Brasileiros e Suas Histórias, na página 164. Então, ele declarou assim: Deus não nos chamou para o sucesso, mas sim para a obediência. Ele nunca esteve interessado no nosso sucesso. Obediência é o que o Deus requer de nós. Amém, irmãos?